Maria estivera casada com Alexandre por quase 10 anos. No início, o casamento deles era um rio transbordante de amor e paixão. Ela se lembrava das noites em que ficavam acordados, conversando sobre seus sonhos e rindo juntos até o sol nascer. Mas com o tempo a rotina se instalou entre eles como um velho amigo que, embora familiar, trouxe consigo a monotonia. Alexandre, um arquiteto bem-sucedido em Lisboa, passava a maior parte de seus dias no trabalho, e as longas horas se transformavam em noites em que chegava exausto, sem disposição para trocar mais do que algumas palavras. Maria, por sua vez, tentou reacender a chama. Comprou roupas novas, inscreveu-se em aulas de dança e organizou jantares românticos com velas e música suave, mas nada parecia funcionar. Alexandre estava sempre distraído, absorto no trabalho ou em suas próprias preocupações. As conversas se reduziram ao essencial: como foi seu dia? E o que quer jantar? A paixão que outrora preenchera sua casa tornou-se um eco distante. Um dia, após uma longa jornada em casa, Maria decidiu sair para caminhar e clarear a mente. Enquanto percorria as ruas de Alfama, sentiu algo mudar dentro dela. A solidão a envolvia como uma névoa densa, e ela começou a se perguntar se voltaria a se sentir viva. De repente, ao dobrar uma esquina, um ladrão surgiu do nada e arrancou sua bolsa. Maria gritou, dominada pelo medo. Mas, antes que pudesse reagir, um homem alto e robusto, vestido com uniforme de polícia, correu atrás do delinquente. O policial, chamado João, conseguiu capturar o ladrão em poucos minutos. Com um gesto firme, imobilizou-o no chão e chamou reforços. Depois, aproximou-se de Maria, que ainda tremia de medo. "Está bem?" perguntou-o com uma voz que transmitia segurança. Maria, ainda atordoada, assentiu enquanto seus olhos encontravam os de João. Havia algo em seu olhar, uma intensidade que a fez sentir uma mistura de gratidão e algo mais. Enquanto esperavam outros oficiais, começaram a conversar. João contou sobre seu trabalho e os desafios diários. Maria, sentindo-se ouvida pela primeira vez em muito tempo, compartilhou suas frustrações sobre a vida com Alexandre. Nos dias seguintes, Maria não conseguia parar de pensar em João. Sua mente voltava constantemente àquela tarde em que ele a salvara. Algo nele a atraía, algo que faltava em seu casamento. Semanas depois, ela o encontrou por acaso numa pastelaria próxima. Fora tomar um café para se distrair, e lá estava ele. "Olá! Não esperava te ver aqui", disse João, surpreso, mas visivelmente feliz. Sentaram-se juntos e a conversa fluiu naturalmente. Falavam de tudo: sonhos, medos, desejos. A cada palavra, Maria sentia algo despertar dentro dela, como se um raio de luz iluminasse uma parte escura de sua alma. João, com seu charme e riso fácil, a fazia esquecer por um momento as sombras que a cercavam. Com o passar do tempo, a atração entre eles se tornou inegável. João era carinhoso e atencioso, algo que Maria não vivenciava há anos. Um dia, enquanto passeavam pelo Jardim da Estrela, ele segurou sua mão e a olhou nos olhos. "Sinto uma conexão contigo, Maria. Não sei o que é, mas não consigo parar de pensar em ti." As palavras de João ecoaram em seu coração. Maria, embora assustada, também se sentia viva pela primeira vez em muito tempo. A partir daí, os encontros tornaram-se mais frequentes e cheios de paixão. Eles se viam em lugares discretos, desfrutando de cada momento roubado, cada beijo furtivo, como se o tempo parasse. No entanto, a culpa começou a pesar. Cada vez que voltava para casa, olhava para Alexandre e sentia uma pontada no coração. Apesar de ter descoberto um segredo em sua vida, uma parte dela ainda amava o marido. Não podia continuar com essa vida dupla, mas deixar João era um dilema dilacerante. Uma noite após um encontro apaixonado com João, Maria refletiu deitada em sua cama. Decidiu que precisava acabar com tudo. Não podia trair Alexandre nem a si mesma. No dia seguinte, encontrou-se com João na mesma pastelaria onde se conheceram. "João, preciso te dizer algo", começou Maria, sentindo um nó no estômago. "Não quero te perder", interrompeu ele com uma expressão de genuína preocupação. Maria sentiu o coração se partir. A conexão que haviam construído era real, mas ela sabia que precisava ser corajosa. Embora seus sentimentos fossem fortes, não podia arriscar destruir sua vida. João, percebendo o conflito interno de Maria, se aproximou e a abraçou. Naquele instante, Maria percebeu o quanto o desejava. Decidiu que, mesmo não podendo continuar a relação, precisava de tempo para esclarecer seus sentimentos. João aceitou, embora seu rosto mostrasse tristeza e compreensão. Despediram-se com a promessa de que, se o destino quisesse, se reencontrariam. Maria tentou se concentrar na vida com Alexandre, mas algo mudará.
Alexandre começou a notar sua distância. Pequenos detalhes que antes não o incomodavam, como a falta de entusiasmo dela e o jeito como olhava pela janela em silêncio, começaram a preocupá-lo. Uma noite, enquanto Maria preparava o jantar na cozinha, Alexandre entrou, olhando-a com preocupação. Maria, está tudo bem? Tenho te achado distante ultimamente. Maria, surpresa com a pergunta, sentiu-se encurralada numa teia de mentiras. Decidiu ser honesta, pelo menos em parte. Estive pensando em nós, na nossa relação, disse, sentindo a culpa sufocar. Alexandre franziu a testa. O que quer dizer? Sempre forte meu apoio. Há algo te preocupando? Naquele momento, Maria sentiu que deveria confessar tudo, mas as palavras ficaram presas na garganta. Não suportava a ideia de causar-lhe dor. Então, em vez disso, disse: só precisamos de mais tempo juntos. Estou disposta a lutar por nós. Nas semanas seguintes, Alexandre esforçou-se para se reconectar com ela. Organizou uma escapadela de fim de semana, cheia de promessas de amor renovado. Mas, enquanto estavam na casa de campo, Maria não conseguia parar de pensar em João. Percebeu que seu coração ainda estava dividido. Uma noite, enquanto Alexandre dormia, Maria pegou o celular e começou a escrever para João. Mas o medo a invadiu. E se Alexandre descobrisse a verdade? Parou antes de enviar a mensagem, mas não conseguiu dormir naquela noite. A culpa e o desejo a atormentavam. Por fim, o destino interveio. Alexandre, num ato de desespero, decidiu verificar o celular de Maria. Encontrou mensagens de João. O mundo de Maria desabou num instante. Alexandre, furioso e magoado, confrontou-a. Quem é esse cara? O que está acontecendo, Maria? Sua voz tremia entre raiva e dor. Maria, com lágrimas nos olhos, sabia que não podia mais esconder a verdade. Sentou-se, respirou fundo e começou a contar tudo. Alexandre ouviu em silêncio, e quando ela terminou, o silêncio entre eles tornou-se ensurdecedor. Não acredito que fizeste isso, disse Alexandre por fim com a voz quebrada. Maria sentiu o coração se despedaçar. Não havia volta. A vida que construíram juntos desmoronava diante de seus olhos. Ela sabia que traíra a confiança de Alexandre e que a relação nunca seria a mesma. No dia seguinte, após uma noite de lágrimas e discussões, decidiram que o melhor era se separarem. Embora a decisão doesse, ambos sabiam que o amor deles mudará. Com o tempo, Maria e Alexandre começaram a viver vidas separadas, aprendendo a curar as feridas de um amor que um dia fora belo, mas que se perderá no labirinto da rotina e da infidelidade. Enquanto Maria tentava reconstruir sua vida, a imagem de João permanecia em sua mente, como um lembrete do que poderia ter sido, das possibilidades que nunca se concretizaram. Mas ela também entendeu que sua história com Alexandre fora um capítulo importante, que a levará a se encontrar e a compreender o que realmente queria na vida.